live de hoje recebemos Gustavo Tapas. Natural de São Carlos, interior de São Paulo, Gustavo se formou em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo, com especialização em Administração pela Fundação Getúlio Vargas e MBA pela Webster University, nos Estados Unidos. Desenvolveu seus mais de 25 anos de carreira em supply chain, em multinacionais da indústria automobilística nos Estados Unidos, Coreia do Sul e China. Atuou na agroindústria, onde foi vencedor do prêmio de Executivo do Ano pela Embrasc em 2016 e hoje atua na gestão de saúde. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje a gente está com a tela um pouquinho diferente aqui, incrementada um pouco mais. A gente vai receber hoje uma pessoa muito ilustre aqui para conversar sobre um tema bastante importante conosco, um tema de extrema importância nesse momento ímpar que nós estamos passando aí. Então eu peço a todos que nos assistam aí, todos os internautas, que mandem pergunta para o nosso convidado, que curtam a nossa entrevista aí e compartilhem também aí deste tema de extrema importância para todos nós. Boa noite, Gustavo, tudo bem? Oi, Danilo, tudo bem? Obrigado pelo ilustre, hein? Imagina, que isso, cara. Você é um cara que só merece elogios aí pela sua trajetória, pela sua carreira aí profissional bem conduzida, por todos esses anos aí e pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí dentro de uma grande instituição como é o Albert Einstein, como você já fazia aqui na nossa cidade, aqui na Valtra antes, num outro segmento, mas não deixa de fazer com grande êxito aí também nesse novo desafio aí que eu acredito que, por mais que a função seja a mesma, mas você está lidando com outro tipo de produto, outro tipo de situação, então acaba se tornando um novo desafio aí, né? Legal. Gustavo, para a gente começar aqui, eu queria pontuar. Você é um profissional que construiu sua carreira baseado no Super Shy, que é uma palavra americana, né, que foi trazida aqui para o nosso linguajar empresarial aqui do Brasil aqui. Eu queria que você explicasse para os nossos internautas que estão nos assistindo aí o que significa esse termo e como que um profissional atua nessa carreira tão bacana aí que você tem aí. Legal, Danilo. Bom, assim, supply chain é um termo internacionalizado, internacional aí para refletir tudo que tem a ver com a cadeia de abastecimento das operações, né? Cadeia de suprimentos, compras, abastecimento, logística, toda essa parte de operação e abastecimento das operações, né? Falar um pouquinho de mim, Danilo, que nem você está falando aí. Eu sempre desenvolvi minha carreira nessa área, né, de supply chain, de compras, abastecimento, logística, né, suprimentos. Me formei em engenharia mecatrônica pela USP, fiz especializações, pós-graduação em administração pela GV, fiz um MBA nos Estados Unidos, na Webster. Trabalhei muitos anos fora do país, né, em multinacionais automobilísticas. Você mencionou aqui em Mogi, na Valtra também, né? No grupo AGCO, sempre na área de supply chain, né, principalmente na área de em posições executivas nessa área, né, e
toda a minha carreira foi pautada em conhecimento, né? Muito estudo, muita dedicação aí, né? E, e gosto muito do que eu faço. É uma área pouco conhecida pelo grande público, vamos dizer assim, mas ela é praticamente presente em toda a empresa, né? De menor ou maior porte, né? Nas empresas pequenas, a área de compras, a área de suprimentos, né? As empresas de maior porte, a nossa área de supply chain. É uma área cada vez mais estratégica para a empresa, porque ela trata de garantir, bom, primeiro de garantir a operação rodando, né, mas segundo de garantir que ela rode da forma mais eficiente e mais competitiva possível no que tange a custos, né, custos de aquisição, custos de compras, né, e que existe uma série de conhecimentos técnicos desconhecido do grande público. Quando a gente fala em compras, todo mundo pensa, bom, a compras é uma coisa simples, vamos comprar, negociar e tal. Mas tem uma série de estratégias, uma série de abordagens que permite você extrair o máximo das suas decisões, né, de compras, né, e tomar as melhores decisões, né, de forma que você torne a sua operação, coloque ela num patamar de competitividade e vantagem competitiva perante o mercado, né? Legal, Gustavo. Bem falado aí quando você disse que você pautou a sua carreira baseada em muito estudo, muita aprendizagem, até citou aí alguns dos principais locais que você teve o prazer de estudar aí, e isso é bem bacana para quem está nos assistindo, para entender que a educação é o primórdio de tudo, né? Se nós não investimos em nós mesmos na questão da educação, dificilmente nós vamos galgar algo melhor, porque é a forma que nós temos para se igualar às pessoas através da educação. Hoje, você que pode falar, desculpa. Eu queria aproveitar então esse gancho, Danilo, e falar assim, né? Quer dizer, eu venho de família bem simples, né? E meus pais são professores, e tive uma infância bastante limitada, e realmente o que me fez evoluir aí foi realmente os estudos, o conhecimento. Tive chance de estudar, consegui estudar em boas escolas aí públicas, né? E, então, realmente, eu valorizo muito essa questão do conhecimento. Não é uma forma fácil e simples de crescer, mas acho que é a mais sustentável, a mais sólida, né? Os fundamentos mais sólidos, que vem fácil, às vezes vai fácil também, né? Verdade, verdade. Infelizmente, nesse momento ímpar que a gente está, a educação talvez seja uma das partes que está sendo mais prejudicadas aí. Claro, tem a questão das vidas e tudo mais, mas na sociedade em si, a educação está criando-se um buraco bastante perigoso aí, né? Talvez não consigamos resolver isso é, a curto prazo. Hoje, você que atuava num cenário totalmente do agronegócio, até lhe parabenizo que você foi premiado em 2016 com o prêmio do executivo do ano. É muito bacana isso, a gente ter uma pessoa aqui na nossa cidade que teve a oportunidade de receber um prêmio nacional e poucas pessoas sabem disso, né? Infelizmente, esse tipo de informação que é bacana de você vincular, bacana de cair nas mídias realmente, às vezes acabam ficando meio num nicho fechado, né? Do pessoal que atua realmente nesse mercado e acaba não se dando os louros para os merecedores aqui da nossa terra, né? E aí você acabou indo para um outro mercado, que é o mercado da saúde, e infelizmente, talvez, não sei se essa é a palavra mais correta, mas nesse momento em que a saúde é algo extremamente em evidência, você estava lá como se fosse um soldado na frente da batalha, numa das maiores instituições do país que estava cuidando do Covid, aí, do coronavírus, da doença, né? Explica pra gente, Gustavo, como é que funcionava, porque você já tem, acho que deve ser uns 2, 3 anos de Einstein, né?
Como é Isso, 2 anos e meio. isso? Como que funcionava antes da pandemia? Como é que era a rotina sua, da estrutura organizacional do hospital, antes de acontecer essa situação que nós estamos passando hoje? Legal. Assim, o, acho que em forma geral, em linhas gerais, o hospital, a instituição não mudou antes nem depois da pandemia. É claro que essa crise maior teve uma tratativa, né, atividades específicas, maneiras de trabalhar, até inclusive dentro de alguns protocolos nossos, mas então não que tenha mudado a estrutura, né, de uma forma geral, né, a organização de uma forma geral, né. É, o Einstein é um grande complexo de saúde, né, que a gente acaba conhecendo o Einstein como um hospital, um hospital. Eu mesmo, antes de estar lá, entendia assim. Mas é muito mais do que isso, né? Eu falo hoje que é um complexo de saúde, porque além do hospital, que hoje é a coisa mais, vamos dizer assim, mais, talvez, mais conhecida apenas aí do grande público, mas assim, o Einstein é muito forte em pesquisa clínica, né? É uma das instituições brasileiras que mais se pesquisa, faz pesquisa científica, né? Tirando a USP, que é praticamente além do corpo acadêmico de, de, de aulas, né? Tem um corpo de pesquisadores dedicados à pesquisa, né? Tirando a USP, o Einstein é o que mais publica pesquisa científica na área médica, né? Na área clínica do país, né? De alta reputação internacional, com grandes conhecimentos gerados, agregando muito valor para a sociedade nacional, em particular internacional, publicações em revistas de maior renome, assim, né? Science, New England Journal, Lancet, enfim, todas essas grandes revistas, vira e mexe, o Einstein está publicando, seus pesquisadores estão publicando, né, e é uma coisa pouco conhecida, acho que eu não conhecia, pelo menos, no público em geral. É uma instituição que também tem um ramo muito grande na parte de ensino, né? Então, tem uma faculdade de enfermagem já há mais de 30 anos, tem um curso de medicina, no seu segundo ano agora, faculdade de medicina, né? Uma série de cursos de pós-graduação, né? A gente está construindo um complexo, uma faculdade ali do lado, no Morumbi, voltada para ensino, né? Realmente uma faculdade. Então tem esse segmento muito forte, né? Tem mais de 10 mil alunos. Tem uma área de consultoria muito grande, muito desenvolvida, né? Que a gente dá consultoria na área hospitalar, na área médica, para o Brasil inteiro. Tem uma vertente que também muito pouca gente conhece, né? A gente atua e gerencia hospitais da rede pública em São Paulo, né? A gente tem 2 hospitais em particular que a gente gerencia em parceria com a área pública, que é o Hospital do Boi-mirim, né? Moisés Deutsch, o nome técnico dele, e o Hospital Vila Santa Catarina. A gente gerencia mais de 20 UPAs e AMAs na cidade de São Paulo, né, em parceria com o setor público. Enfim, tem uma série de coisas que a população em geral desconhece. Inclusive, nessa questão da parte pública, né, a gente tem mais pacientes na área pública do que na área privada. A gente entende o Einstein muitas vezes como sendo um hospital premium, né, para uma parcela mais abastada da sociedade, mas na verdade a maior parte dos pacientes, em quantidade, são da área pública, né, através desses hospitais que a gente gerencia, e também a gente trata muito paciente do próprio SUS lá no Morumbi, né, todos os transplantes, a gente faz muitos transplantes de fígado, né, que é uma área de expertise que a gente criou e desenvolveu um projeto em parceria com o Ministério. Então, a gente faz pelo SUS, né? Então, muita coisa que a população em geral não conhece, né? Então, o Einstein antes, quer dizer, é um grande complexo de saúde,
com uma estrutura muito forte, né, com áreas, tem área de supply chain, tem área financeira, tem área jurídica, área de TI, a área de engenharia, né, toda a parte de engenharia do hospital, engenharia clínica, tem a área médica, obviamente, né, a área de pesquisa, a área de ensino, diretoria de ensino. Esse era o Einstein antes e, na verdade, ainda é o Einstein hoje, né, falando de forma geral em termos de estrutura, né. Nesse aspecto, diria que pouca coisa mudou. A gente trabalha também pouca gente sabe, mas a gente tem um departamento específico de Big Data, né, de inteligência artificial, que desenvolve grandes projetos populacionais, análise de evolução de doenças pelo Brasil, evolução na prática. A gente trabalha fortemente na parte de desenvolver. A Einstein sempre foi muito pioneira em muitas coisas, né? Então, por exemplo, a parte de telemedicina, que foi uma coisa que sofreu uma grande evolução com essa pandemia, né? Que o Einstein sempre, vamos dizer assim, lutou no bom sentido em favor da telemedicina, da teleconsulta, né? Para poder, a gente entende uma série de coisas aí, mas a gente entende que entre elas um fator de acesso a uma medicina de qualidade, a baixo custo e a locais remotos num país continental como o nosso, né? A gente tem uma diretoria de inovação, onde a gente tem um centro de incubadoras de startups, né? Startups na área de saúde, né? Na área de saúde, né? De parte assistencial, lá na Vila Mariana, tem mais de, acho que, 40 startups nesse momento sendo incubadas lá na nossa incubadora de startups, na diretoria de inovação. Enfim, essa era a nossa organização e continua sendo, né? Ainda, quer dizer, a gente tem essa organização e a gente tem protocolos para lidar em momentos de crise, né? Momentos de crise que a gente se organiza um processo de governança específico para poder atuar no momento mais intenso aí de uma catástrofe. Inclusive, a gente tem treinamento, a gente faz todo ano, a gente faz um grande treinamento de catástrofes, né? A gente simula algumas catástrofes, né? Então, simula em conjunto com o poder público, com os bombeiros, a polícia. Teve um evento lá em Congonhas, simulou uma queda de um avião e como a gente procederia, todos os departamentos e tudo mais, para poder atender uma situação como essa, de uma catástrofe. Ano passado a gente fez um evento desses no Morumbi, ali do lado, imaginando uma ação terrorista, né? Então, como a gente conseguiria reagir e treinando toda a população, ou a população Einstein, né, como reagir, e também a gente traz muita gente de fora de São Paulo, de outros hospitais, tal, para treinar nessas situações de catástrofe. Então a gente está muito, assim, já está muito, não vou dizer acostumado, mas está muito, se prepara muito para esse tipo de situação que a gente enfrentou e ainda vem enfrentando agora com essa pandemia, né? Perfeito, nossa, você deu uma aula aqui sobre o que o Einstein fazia. Algumas coisas eu até conhecia, mas é super legal a gente ouvir de quem está lá dentro, né? O real mesmo da instituição. Como você falou, cria-se essa ideia de que o Einstein é um clubinho de milionários do Brasil que, no momento de doença, acaba frequentando ele e o resto da sociedade acaba excluído disso tudo. Mas aí, do jeito que você está explicando para nós, percebe-se que, na verdade, ele atua em vários focos e talvez esse foco do clubinho aí seja até a menor parte ou seja aquilo que sustenta para poder você atuar nas outras áreas aí com expertise, né? Conforme vocês fazem muito bem aí, né? Você citou diversas revistas aí tops da área da saúde aí que realmente não é qualquer um que faz publicações nessas revistas, né? Mas é justamente por aí, viu, Danilo? Realmente é assim, quer dizer, na verdade, essa parte mais premium do Einstein, Morumbi ali,
que permite a gente sustentar toda essa rede. A Einstein é uma instituição filantrópica, né, sem fins lucrativos, então todo o dinheiro a gente reinveste em saúde, em ajudar a sociedade, né, e é pouco conhecida, acho que talvez até uma falha nossa, assim, porque o Einstein, você pode perceber também que é uma instituição bastante, a gente chama de low profile, né, bastante introvertida, não é muito de fazer muita publicidade, ficar em mídia, não, é muito... Inclusive, a gente acredita que saúde não é uma coisa que se venda, né? Diferente de outras instituições que a gente vê Brasil afora aí. Então, por esse perfil talvez mais introvertido, a gente acaba deixando que a população, trazer à população um conhecimento maior da nossa atuação, a atuação, inclusive, mais forte e realmente maior, a maior parte da nossa atuação hoje é no setor público, né? Legal, até Para a população que realmente precisa de saúde de qualidade, né? se não me engano, até os exames de sangue aqui da cidade de Mogi das Cruzes, eles são processados no laboratório do Einstein até. É verdade. Quando se fala muito em exame, aí se pensa no Butantan, se pensa na Fiocruz, etc., que são os famosos, mas o Einstein carregou aí esse começo de pandemia toda a carga pesada dos exames que eram feitos para a questão do Covid aí, né? Sim, inclusive, assim, no começo, como eu acho que... Bom, no começo, acho que as estruturas não estavam ainda preparadas, né, no país afora, então a gente prestou serviço aí para a Fiocruz, para o Butantan, né, até eles tomarem carga aí todo o volume que estava vindo aí. Então, teve um momento que, não sei se você lembra, mas que tinha muitos exames atrasados, né? Então, o Einstein participou muito em ajudar a pôr isso em dia, né? A gente estava muito preparado, a gente já tinha se preparado desde janeiro, a gente começou a se preparar para isso. E realmente, aqui eu ouvi falar que um determinado prefeito costumava a dizer, e acho que com razão, né, que aqui em Mogi o público SUS, né, tem os seus exames feitos no Einstein, enquanto o público privado não, né? É verdade, isso foi citado mesmo aqui na região. Aproveitando isso que você comentou, Gustavo, dessa prestação de serviço que o Einstein fez quando a estrutura pública de saúde não estava preparada. Vamos voltar lá no dia 29 de dezembro de 2019, a data em que a China notificou ao OMS que o problema era mais sério do que parecia. Passado aquilo lá, a gente sabe que, infelizmente, os nossos governantes, falo isso a nível, em todas as esferas, eles fizeram talvez um pouco caso dessa situação, achando talvez que não fosse um problema tão sério. Mas você chegou a comentar comigo já isso numa conversa que nós tivemos em momentos atrás, que vocês, quando tiveram ou souberam dessa situação, já tomaram algumas atitudes. Conta pra gente como é que foi essa preparação do Einstein e como é a diferença de analisar uma instituição privada com uma gestão profissional, diferentemente de uma gestão pública atuando nesse segmento aí, por favor. Legal. Realmente, Danilo, assim, logo que a gente soube desse potencial crise aí, né? A gente começou a investigar para entender um pouquinho melhor o que podia estar vindo aí pela frente, né? Também entendendo que as informações da China elas são bastante questionáveis, né? E logo em janeiro, né? A gente, com o grau de informações que a gente dispunha no momento, né? Sobre a doença, né? Procurou se preparar para enfrentá-la, né?
antes, inclusive, do que veio acontecer depois na Itália, que foi logo o segundo maior foco ali, mais em evidência. A gente procurou entender, porque uma das dificuldades que tinha na época, e ainda de uma certa forma tem hoje, a doença ela é ainda de certa forma desconhecida, mas era procurar entender quais eram, como se preparar para essa doença, né? Então, o que era necessário, né, para tratá-la, né, e para melhor tratá-la, né, tratar os pacientes com essa doença, né? Então, a gente identificou os principais insumos, né, e equipamentos, né, e procurou se antecipar para comprar e se estocar desses insumos mais demandados nesse momento. Muita coisa não se sabia, foi sabendo depois e tal, mas o que a gente sabia, a gente conseguiu se preparar. Então, toda essa questão que depois, lá para março, acho que fevereiro, março, abril, entrou mais na mídia, entrou mais em voga, aí, que é a questão, por exemplo, dos ventiladores, lá para fevereiro a gente já tinha comprado todos, né? Os nossos já estavam, inclusive, instalados, né? A parte de insumos que a gente, os críticos para essa doença, né? A parte de que a gente chama de EPIs, né, equipamentos de proteção individual para os funcionários, para os colaboradores, né, para os próprios pacientes, máscaras, avental, álcool gel, touca, óculos de proteção, protetor facial, macacão, insumos para a gente está falando do Butantan e da Fiocruz, insumos para os testes, né, reagentes para os testes. A gente já começou o processo de aquisição lá em janeiro, fevereiro, né? E preparou o hospital em final de fevereiro, praticamente estava todo preparado já para uma eventualidade que a gente sabia que podia ou não ainda vir, né? Foi se mostrando real conforme o tempo foi passando aí, né? Em fevereiro a gente identificou o primeiro caso, se não me engano, dia 26 de fevereiro aqui no próprio Einstein, e a partir dali só cresceu, né? Quando a gente estava discutindo em janeiro, ainda era uma discussão, quando a gente estava se preparando, ainda era uma discussão, quer dizer, pode ou não pode, será que isso vai, qual a proporção que você vai tomar ou não, será que vai ser sério ou não, a gente estava, em janeiro a gente estava no verão aqui no Brasil, então será que isso vai, será que a parte do clima afeta ou não afeta a evolução dessa doença? Tinha muitas incógnitas, né, a gente se preparou da melhor maneira possível, sem também evitar um grande exagero, até porque podia não virar nada, né? A gente não sabia naquele momento. Mas a gente vem trabalhando desde janeiro, e acho que quando realmente chegou aqui, a gente estava muito, muito preparado, inclusive a gente foi um dos que primeiro ajudou, aí a gente falou dos exames, mas também lá o hospital no Pacaembu, a gente que montou aquilo ali, né? E a gente acabou ajudando muito os hospitais que a gente gerencia, os hospitais públicos, né, que eu mencionei antes, o M. Boimirim e Vila Santa Catarina, a gente equipou eles todos. A gente tem um fundo muito, a gente tem um grupo de pessoas muito, acho que evoluídas, sabe, da comunidade, que muito comprometidas com a sociedade, que participam de fundos de doação, então isso nos ajudou muito a reverter essas doações em aquisição de equipamentos para preparar esses hospitais públicos, né? Então não faltou nesses hospitais públicos que o Einstein gerencia, não faltou insumos nem equipamentos, né? Legal. Vocês têm um hospital que foi construído recentemente, ou reformado, não sei se na região ali do Embu-Mirim, né? Que foi um hospital que foi feito a toque de caixa, que saiu em várias revistas, vários jornais falando sobre sobre a expertise até da construção mesmo do hospital com uma velocidade muito grande. Isso, a gente ampliou o hospital de Bandirim, fez uma ampliação grande ali em parceria com a Ambev, com a Vale, uma ala nova lá, né, com leitos focados aí no atendimento do Covid, né, e fizemos também, assim, questão de 20 dias estava em pé, né, uma estrutura que vai
vai ficar aí, vai ser um legado, né, para a população, vai ficar aí pelo menos a garantia das construtoras aí por pelo menos 30 anos. Isso é uma das maiores críticas que eu tenho nessa questão dos famosos hospitais de campanha que foram feitos pelo país todo aí, é o que eles vão deixar de bom, porque na verdade, infelizmente, a gente está passando por um momento que é muita tristeza. Mas tem que se tirar algo de bom disso, né? E o que será que esses hospitais vão deixar de infraestrutura aí, igual você está citando aí esse que o Einstein fez, que pelo menos por esse tempo que é bastante considerável aí, essa região vai ser atendida aí com maestria aí, né? Pela qualidade de vocês. Eu queria aproveitar aqui e dar um alô aqui pro pessoal que está nos assistindo aqui, Gustavo. Pro Darcy, pra Milena, aqui pro Leandro, pro Geraldo, aqui pro Márcio. Dar um joia para eles aqui. E tem algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta bastante interessante que vai de encontro com o que você estava comentando aí sobre a questão que o Einstein ele não se alterou do que era para o que é agora. Ele simplesmente foi se preparando, né? Uma pergunta aqui da Milena. Ela pergunta para você o seguinte: com a pandemia do Covid-19, foi possível seguir protocolos de crise já existentes na instituição. Se foi possível seguir os mesmos protocolos que já existiam, e se não foi, como que se adaptou a essa situação, sendo que era algo extremamente novo que não se conhecia? Então, sim, a resposta de forma geral, sim, a gente tem protocolos de crise, crises de realmente de impactos bem grandes mesmo, do tipo de ataques terroristas, coisas bem sérias, né? Inclusive preparação. A gente enfrentou ano passado, por exemplo, a questão lá das greves dos caminhoneiros. Vocês não conseguem imaginar como que é operar um hospital com 10, 15 dias com tudo parado, né? De abastecer, operar e faltar gasolina até para médico, tudo. Então a gente está acostumado, tem protocolos para gerenciar crises de uma forma geral. E cada crise ela se manifesta de uma forma peculiar, né? Então, nesse caso aqui foi uma doença respiratória, então esses protocolos que a gente tem, eles atendem, vou dizer 90% do problema, né? Mas aí tem a questão peculiar daquela crise. Nesse caso, a pandemia do Covid é uma crise respiratória, que tem ali algumas peculiaridades, então, as demandas específicas daquela crise, né? Que, por exemplo, a gente fala do ventilador, a gente fala da criticidade de ter esses EPIs, né, de proteção, né? Que eventualmente em outras crises não são necessárias, né? E tem a questão da crise, a questão da peculiaridade com relação ao próprio tratamento em si. Então, apesar da gente ter os protocolos, né, que nos dá uma tranquilidade de que 90% dos nossos, vamos dizer assim, problemas, desafios vão estar sendo gerenciados de forma até tranquila, sob controle, né, planejados. Tem uma outra parcela que é muito peculiar à crise em particular que a gente enfrenta naquele momento, nesse caso a Covid, que aí a gente tem gabinetes, comitês de crise, que a gente se reúne diariamente, a diretoria, a liderança, para discutir, né, as demandas e as necessidades e criam subcomitês. Então, por exemplo, tinha subcomitês na parte médica, né, para tratar como vamos tratar a parte médica, né, quais vão ser os protocolos médicos que vão ser utilizados, né. Então, isso naturalmente faz parte de qualquer crise, criar esses comitês, né, porque esses comitês vão tratar a especificidade daquela crise em particular. Todo o resto da estrutura de enfrentar uma crise, a gente tem protocolos de planejamento, mas aí, no caso aí, por exemplo, teve essa crise da Covid, a gente tem que resolver ela de uma forma, tanto no aspecto médico, quanto no aspecto da operação, no aspecto de testagem, no aspecto de proteção dos colaboradores, no aspecto de gestão dos fornecedores. E tem, por exemplo, a crise do ano passado, ou do ano retrasado, eu já nem lembro direito, quer dizer, a questão dos caminhoneiros, tinha uma outra
especificidade, né? Não como que a gente ia tratar os desafios daquela crise em particular, né? Então a gente tem que montar esses comitês de crise, mas aí eles ficam focados mais naquelas questões específicas daquele desafio, o que aquela crise em si traz, né? Mas o grosso ele tá resolvido. A gente tem protocolos que nos dão tranquilidade de operar de uma forma normal. Inclusive, praticamente o hospital não parou com as suas atividades normais, né, durante essa crise. A gente teve um período ali que parou até por questão de regulamentação, mas a gente continuou rapidamente com cirurgias. Hoje até hoje, quer dizer, enquanto que a maior parte dos hospitais, até onde eu sei, no país, pararam com as suas cirurgias eletivas, por exemplo, a gente não parou por um período porque foi legalmente exigido ali, tudo tinha que parar, mas a gente voltou logo muito rapidamente e está operando naturalmente, né? Também nesses protocolos a gente tinha áreas específicas para Covid, áreas específicas para não Covid, fluxos no hospital específicos para não contaminar, não aumentar a contaminação de pacientes que não estão contaminados, né, que vão para um procedimento cirúrgico, né? E aproveitando esse assunto, em relação ao corpo operacional mesmo, que atua diretamente no foco do problema ali, vocês tiveram muitos problemas, como aconteceu no setor público, de afastamentos por contaminação, assim, a porcentagem de funcionários, porque eu acredito eu que deve ter existido funcionários que acabaram sendo contaminados, porque você está suscetível a isso, estando trabalhando diretamente com isso. Mas esse número, você considera que foi um número razoavelmente grande, ou vocês conseguiram trazer isso para baixo, sendo aceitável o índice aí, né? Aceitável talvez não seja nem a palavra mais melhor colocada nesse sentido aí, né? Não, a gente sempre entende que numa epidemia respiratória como essa as pessoas se infectam, né? E particularmente no ambiente hospitalar, ele é mais suscetível, né? Agora, como eu falei, né, no começo, assim, a doença, muito pouco se sabia da doença logo no começo, ainda se sabe muito pouco, mas lá no começo era ainda muito mesmo, a gente pouco se sabia, inclusive, como ela se transmitia, né? Então, no começo, se acreditava que era através de apenas toque, né, de superfície e tal, e foi ficando claro ao longo do tempo que a transmissão aérea era muito fácil, né? E então no começo, bem no comecinho ainda, nas primeiras 2 semanas, o nível de contaminação, que era uma preocupação nossa, porque assim, a pior coisa que pode acontecer para um hospital assim, numa pandemia dessa, é o colaborador, né? É o nosso profissional ser contaminado, porque se a gente perde a força de combate ao vírus, que é nossos profissionais, os enfermeiros, a enfermagem, os médicos, o pessoal que está na linha de assistência, né? Se contamina, a gente perde a força de combate, né? Então, essa é uma preocupação muito grande, a gente procurou proteger da melhor forma possível, mas no começo, a gente chegou a ter, acho que na segunda ou terceira semana, a gente estava com 450 profissionais que se infectaram, né? E eu considero isso, é um número grande, né? Mas isso aconteceu, se for olhar nos hospitais do porte nosso, ou até portes menores, muito maiores. A gente tem uma população de 15 mil colaboradores, né? Então é um número relativamente pequeno perante o todo. E a partir do momento que a gente foi conhecendo um pouco mais a doença, e logo foi na segunda ou terceira semana, a gente, antes da OMS, antes das instituições de saúde, de uma forma geral, até internacionalmente, a gente percebeu que a gente introduziu a política de utilização de máscara para todo mundo, né? Antes era só os profissionais da assistência que estavam atendendo pacientes sobre risco, né? Quando a gente implementou essa política, esse número chegou a 450 e estavam subindo, assim, muitos profissionais por dia se infectando. Ele começou a cair drasticamente, né? Entrou no platô e começou rapidamente a cair, né? E então isso foi um processo de aprendizagem nossa, que é outra coisa que nessas questões de crise, que realmente não tem protocolo para, né,
para isso, né? A gente acaba aprendendo com a doença em si. Essa doença exigiu esse tipo de coisa. E a partir do momento que a gente descobriu, né, que a máscara era um elemento fundamental, não só para aqueles profissionais que estavam diretamente lidando com o doente, que estava sob risco de ter o vírus, mas para todos os outros na organização, que de uma forma ou outra aquele vírus está sempre se transmitindo pelo ar, né, por vias aéreas, reduziu drasticamente, foi um aprendizado. E com isso a operação seguiu vida normal. Esses que se infectaram no começo, a gente também tinha um protocolo muito inteligente de identificar, né, porque a gente testava todos os profissionais que apresentavam sintomas e tal, e imediatamente segregava, né, mandava para casa, né? A gente criou também, a gente fez uma parceria com um hotel para que esses profissionais muitas vezes ficassem no hotel para poder se isolar da família e não transmitir em casa, né? E a partir do momento que a gente fez isso, nas primeiras semanas, parou, assim, reduziu drasticamente, né, o nível de contaminação. E, por sorte, quer dizer, nesse período todo, a gente não perdeu nenhum profissional de saúde, tivemos vários, acho que no total desses, sei lá, 3 meses aí, ou 4 meses, mais de 1.000 infectados, aí, tanto profissionais administrativos quanto profissionais da assistência, né? E alguns chegaram a casos bem sérios, né? De ser entubados, mas não perdemos ninguém. Tenho orgulho de falar isso, né? Não perdemos nenhum dos nossos colaboradores. Que legal. E você citou bem, acho que é importante as pessoas entenderem quando sai na imprensa, existem as medidas de lockdown para que as pessoas não saiam de casa, para que o sistema de saúde não quebre. E se fala muito dos respiradores, só respirador, respirador, respirador. Mas a força de trabalho ali, como você citou, o exército que está ali cuidando das pessoas, eles fazem parte desse sistema de saúde. E se eles também não estiverem aptos a atuar, o sistema vai quebrar da mesma forma. Não adianta nada você ter o respirador e ter o Danilo lá que não entende nada como usar ele para estar utilizando aquele equipamento numa pessoa, né? É bastante legal esse comentário que você fez, a importância que vocês deram para os seus colaboradores de frente, esse tratamento aí, que infelizmente a gente sabe que não foi em todo local do país aí que isso aconteceu, né? Muitas vezes eles foram tratados talvez até como moeda de descarte no meio dessa crise complicada que a gente está passando aí, né? Não, eu digo mais, sabe, Danilo, assim, é uma questão fundamental, porque além, obviamente, né, de a gente não querer perder nenhuma vida ali, em especial dos nossos próprios colaboradores, os membros do nosso próprio time, o impacto que isso gera não só para a assistência, né, no sentido de você perder força de trabalho para ajudar a combater, o impacto emocional no próprio time é muito grande, de perder um colega de trabalho, né, de ter um colega de trabalho que ele olha para si mesmo, né, fala, puxa vida, será que o próximo sou eu, né, e desmotiva demais, acho que o profissional, no momento que a gente precisa de um engajamento máximo, né, a gente realmente está enfrentando uma situação quase que de guerra, né, ele precisa estar confiante, acreditando que tudo que puder ser feito por ele, para ele tá tendo retaguarda, tem gente procurando realmente apoiá-lo, sustentá-lo nas condições todas que eles precisem, sejam de equipamento, seja emocional, né? A gente criou fóruns de discussão emocional, porque foi um período, e está sendo ainda, né, um período de muito desgaste emocional, né? Então, esses profissionais na frente ali, na frente de batalha, ali mais próximo do paciente, né? Ficaram muito exaustos emocionalmente, né? Que tem todo o aspecto de cuidar do paciente, cuidar de si para não se infectar e continuar podendo trabalhar e cuidar e preocupação com a sua família em casa, né? Que muitos têm idosos, moram com os pais ou os filhos, né? E que não estão em casa porque não está tendo aula.
Então, toda essa sustentação emocional que a gente procurou oferecer, criamos grupos de discussão, de, uh, de guia, né, de colaboração para essas pessoas, de uma forma geral, poder desabafar e discutir esses problemas, né? A gente contratou, fez uma parceria com um colégio ali do lado também do hospital, e então muitas das mães, dos pais que não tinham como deixar o filho em casa, a gente teve como preparar essa instituição, porque também tinha outro desafio, né? Ninguém estava podendo levar os filhos para a escola, então também levar para uma creche, um outro lugar, também era um risco, então a gente teve que criar mecanismos ali nessa instituição ali para receber os filhos dos nossos colaboradores, né, que não tinham com quem deixar ou podiam deixar eles vulneráveis, né. Nossa, super legal esses comentários que você está fazendo, porque as pessoas acham que por ser um momento de crise não se tem como resolver os problemas, né? Mas com um pouco de inteligência e criatividade você consegue encaixando situações. É óbvio, se a gente tivesse o poder da cura seria maravilhoso, mas para você sanar pequenas situações aí, essa questão que você falou agora da escola, eu vejo assim como uma sacada fantástica e importantíssimo isso, porque como que você quer que o seu funcionário venha trabalhar se ele tem uma família lá atrás e ele não tem onde deixar a família, né? A gente vê muito isso nos filmes de guerra, que normalmente é o filho mais velho sai para ir para a guerra e só que a família fica, ela não sofre. Nesse caso, o filho mais velho sai para ir para a guerra e ele volta e traz a guerra para dentro de casa também, né? Então, tudo isso que vocês criaram para evitar que essas pessoas acabassem caindo numa situação pior ainda, é fantástico, cara. É, assim, de parabéns mesmo pela atitude que vocês tiveram aí, pela instituição, que é primoroso isso. E dá gosto de ver isso dentro do nosso país, em que a gente liga a televisão e só vê falar de desgraça, 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 né? E assim, que nem você falou, de forma criativa, né? São iniciativas relativamente simples, né? Assim, a gente usou muita criatividade, a gente viu essa necessidade foi óbvia, né? Que os profissionais, os nossos colaboradores precisariam desse apoio, tanto para colocar os filhos, ou para não voltar para casa e não contaminar. Então, e ela foi criativa e, de certa forma, eu digo simples, porque, assim, a gente viu que os hotéis, por exemplo, né, em São Paulo, de uma forma geral, né, estavam se esvaziando, né, a maioria fechou por um tempo, se não estão ainda fechados. Então, foi relativamente simples de encontrar um parceiro que estava querendo deixar o hotel dele aberto e dedicar esse hotel para os nossos colaboradores que não poderiam voltar para casa, né? Até foi uma forma de ajudar o hotel a continuar com seus funcionários, né? E a escola, a mesma coisa, né? As escolas foram as crianças foram todas para casa, né? As escolas ficaram vazias, né? Então foi relativamente simples também identificar uma escola ali perto do hospital, lá em Morumbi, que a gente criou essa parceria, preparou o ambiente para receber as crianças, introduzimos protocolos de segurança, né? Para poder deixar aquelas mães, aqueles pais que tinham filhos para... Então, relativamente, assim, relativamente simples, né? Bacana. Gustavo, mudando, a gente saindo da saúde agora, propriamente dita, da questão do tratamento, vamos falar daquilo que você entende com primor e está aqui pode ficar horas e horas e horas falando sobre isso, que você vai sair muito bem sobre isso. A pandemia, é fato que a gente teve um problema muito sério que no Brasil, quando se entra em crise, em vez de se reduzir os preços para se ajudar a situação, ocorre o contrário, né? As pessoas se sentem mais espertas nesse momento e acabam colocando muito ágio em cima dos seus produtos. A bendita lei da oferta e da procura no momento de crise no Brasil, ela atua de uma forma extremamente acentuada. Como que você conseguiu, dentro do Einstein, gerir essa situação de materiais assim com valores, custavam valores muito baixos,
subindo a preços exorbitantes nesse momento de crise aí? Explica para a gente aí. Talvez aqui no Brasil seja um pouco mais acentuado, né? Talvez. Mas isso na minha visão, eu acho que tem muitas informações conflitantes sobre essa questão, né? Mas o fato é que, assim, a gente no Brasil e no mundo, a gente vive basicamente num mundo capitalista, né? E esse movimento que a gente viu aqui no Brasil não foi muito diferente no mundo inteiro, né? Por isso que eu digo talvez mais acentuado, eu não saberia nem dizer isso, mas é, realmente a lei da oferta e da procura, e assim, isso aconteceu, eu posso dizer com propriedade, isso aconteceu, se não no mundo inteiro, nos principais lugares do mundo, aí, Estados Unidos, China, né? Porque inclusive foi de onde a gente comprou muito dos nossos insumos, né? E a gente viu os preços lá subindo drasticamente, né? Então não foi assim, de uma forma geral, não foi um evento, um privilégio nosso, não, da nossa brasileira, né? Então tem que, acho que tratar com o máximo de sobriedade, né? Esse tema, porque são essas questões da lei de oferta do mercado, né? E a falta da lei de oferta do mercado também, oferta e demanda, se a gente quiser contornar isso aí, as formas que se criaram para contornar uma lei da oferta e da demanda, elas trouxeram outras situações ruins também, né? Por exemplo, a questão de tentar controlar isso aí, você acaba muitas vezes não gerando a oferta, né? Então, se você estabelece um preço X, você às vezes não lembra na época do próprio, acho que foi cruzado, né? Plano cruzado, na época que a gente teve alguns governos que fizeram as tabelas de preços e tudo mais. O fato é que não vale a pena para o empreendedor oferecer aquela mercadoria naquela condição, né? Então você corre o risco daí de você também não ter, né? Porque não vai ter oferta, né? Não vai ter a demanda. Então, acho que a gente ainda não sabe, a gente conhece pouco outras alternativas senão essa lei da oferta e da demanda, que ela, em alguns momentos, em particular em momentos de crise mais aguda, assim, ela se torna mais dolorosa, né? Mas eu acho que não foi um advento brasileiro, né? Acho que o brasileiro talvez tenha, em alguns âmbitos aí, explorado ela de forma negativa, né? Mas eu acho que esse foi um acontecimento quase que mundial. Né? É legal ouvir um especialista que atua diretamente, né, nesse mercado de compras, né, há muito tempo aí, fazer essa avaliação aí, porque a gente acaba entendendo que as pessoas se aproveitam da situação, mas é a regra do mercado, né, a regra do jogo funciona desse jeito e infelizmente, seja na crise ou no momento de abonança aí, o empresário ele tem uma cadeia ali para ele sustentar também e é necessário ele seguir esse rito aí que funciona, né? Muitas vezes, inclusive, por exemplo, aqui no Brasil, você pega a questão do avental, né? Avental que eu falo, quando eu falo avental, é aquela que o profissional de saúde se protege, né? Que ele coloca para se proteger, né? Põe a máscara, a touca, o avental. O avental, aqui no Brasil, a gente pagava aí menos de R$ 2 o avental de 30 gramas, e na época da crise a gente chegou a pagar R$ 15, mas assim, não necessariamente por má fé do empreendedor. Quer dizer, por exemplo, o insumo do avental, que é o que eles chamam de TNT, né? Tecido não tecido, que é o tecido para fazer o avental, ele vem basicamente da China, né? E a China aumentou drasticamente esses preços, né? E não aumentou talvez por
por má fé, talvez também por má fé, mas porque a demanda aumentou e não dá para atender todo mundo, quem pagar mais vai levar, é uma forma de se autorregular quem vai receber e quem não vai, né? Infelizmente, eu acho que é o mecanismo que a humanidade melhor conhece para poder selecionar quem vai, para quem priorizar, né? Então, o empreendedor nacional aqui que produzia avental com insumos chineses, teve que aumentar seu preço, seu custo de insumo aumentou, né? Então, é uma cadeia grande aí de coisas que a gente, às vezes, só vê o preço final e acha que o cara que está te vendendo está te explorando, né? E pode ser o caso, mas pode não ser também. Legal, bastante importante essa sua explanação aí, a gente ouvir de quem está realmente pensando. Porém, aí eu vou um pouquinho mais fundo. A gente tem alguns exemplos aqui no Brasil, agora vamos pensar na gestão privada com a gestão pública. A gente ouviu vários casos aí de compras de produtos com preços assim muito acima do praticado. E temos até um exemplo muito clássico que foi em Recife, em que foi se comprado respiradores da mesma empresa 3 vezes. A primeira vez se comprou com um preço, a segunda vez com um preço um pouco menor e a terceira vez que foi a compra maior, o preço ele quase triplicou do primeiro valor que tinha se comprado. Até vai uma pergunta que foi colocada aqui pelo Darcy aqui para a gente a respeito dessas compras dos respiradores na questão dos hospitais públicos. Aí eu te pergunto, Gustavo, a gestão pública ela é regulada pela lei das licitações. Aí se aproveitaram desse momento que existe essa cláusula na legislação que permite para que você possa não usar a licitação para se adquirir produtos nesse estado de emergência. Como é que funciona no hospital esse processo de compra? Qual é a diferença do processo de compra público que você tem que licitar uma série de coisas para dentro do hospital? Dentro de uma instituição, um hospital privado, na verdade, né? Então, né, a gente fica entre uma situação de querer regular ao máximo para evitar mau uso aí, né, más práticas, mas ao mesmo tempo existem circunstâncias que realmente uma regulamentação muito grande inviabiliza, nesse caso, a própria assistência, né? Num momento como esse. Essa é a minha visão. Eu acho que essa lei, ela sempre pode ser melhorada, tal, mas ela funciona bem, acho que em circunstâncias normais, né? Ela tem coisas que eu acho que pode melhorar, eu tenho até algumas coisas, mas eu acho que, no geral, ela cabe bem. Agora, ela, inclusive, por uma pandemia como essa, ela pode ser maléfica, né? Ela pode ser ruim, porque uma vantagem que eu tenho como atuante como um gestor nessa área de compras no setor privado é que eu não estou sujeito a essa lei. Então eu tenho mais flexibilidade e tenho mais rapidez para tomada de decisões, né? Baseado no que eu estou lendo do mercado, né? Das carências, das faltas, né? O que tem, o que não tem, como é que está o mercado. E eu posso atuar rapidamente para proteger a minha operação, né? Enquanto que uma instituição pública, quer dizer, se for seguir direitinho essa lei num momento como esse, em particular, ela pode ser maléfica, porque o que eu ouvi, e eu acho que pode ser realmente verdade, assim, o gestor público fica com medo de sair fora daquela lei, né, por consequências que ele vai sofrer, e acaba não atuando, né? Não efetivamente comprando, até porque ele não consegue comprar
comprar naquela circunstância, seguindo exatamente os parâmetros daquela lei. O mercado está completamente em ruptura, né? O mercado, a cadeia de abastecimento estava em ruptura. Você não consegue seguir um protocolo desse, uma lei dessas, assim, né? Para você poder abastecer a sua operação. E se você sai fora dessa lei, você sofre consequências, né? Então, o gestor público fica numa situação muito difícil, né? Por mais boa índole que ele tenha e boa vontade, eu entenderia e vejo, e é o que eu ouvi, né, que muitos acabam não atuando, não efetivamente comprando, né, por medo de depois sofrer consequências. Então, é mais fácil não tomar nenhuma decisão e não executar uma compra, porque é impossível se executar sobre essa lei num momento como esse, e então você põe em risco a vida da população, dos pacientes, porque você não compra, mas pelo menos você não sofre consequências por isso, porque você está fazendo conforme as leis, do que você arriscar, né, e tomar decisões e fugir dessa lei, né, para manter a sua operação funcionando, né. Infelizmente, eu já pensei bastante sobre isso, em particular nesse processo, nessa pandemia, né, do gestor, pensando no gestor público de compras, né, que atua na área de compras, para como ele enfrentaria uma situação dessa, e realmente acho que é até desumano, né? Eu estou falando de pessoas de boa índole, né? Se colocar uma pessoa numa posição dessa, né? E agora sim, né? Não adianta, eu acho que não adianta você criar leis, né? No fim do dia, é a boa índole do indivíduo ali que está executando a atividade, né? Porque é que nem você criar barreiras contra vírus no computador, né? Dependendo vai ter sempre um jeito de você achar um vírus que penetra, né? Então, a mesma coisa eu acho que com a questão da lei. Você vai tentar cobrir todos os flancos possíveis de vulnerabilidades e tal, que ou você torna a lei inócua, você não consegue operar perante aquela lei, particularmente numa situação dessa pandemia, ou vai ter uma brecha, né, que nem todo antivírus tem, para aparecer um vírus ou para fazer atuar de forma não idônea, né? Então, no fim do dia, sempre acho que está muito na boa índole de quem está operando ali. E esses exemplos que você trouxe, Danilo, assim, a questão de Recife, eu não li a respeito, não vi nada, né? Mas também, assim, falo com tranquilidade que isso é muito natural acontecer no mercado, como o mercado estava, né? A mesma empresa oferecendo... Porque, às vezes, a mesma empresa, a gente tem que entender, assim, se a produção nacional, se a produção é feita aqui no Brasil, ela está menos exposta a oscilações internacionais, mas ainda assim está exposta. Então, por exemplo, esse caso que eu te falei do avental, a maior parte dos custos deles é de produção local, mas o tecido, o insumo é importado. Então, ele sofre a pressão do custo lá de fora. E a pressão do custo lá de fora, às vezes, não é nem sei lá, o chinês, ou o empresário chinês que está mudando o preço, a própria flutuação do dólar, né? O cara aprende, é um real, $1 lá fora o metro do tecido, ele vai chegar aqui em um mês a R$ 4, no mês seguinte a 5, no mês depois a 4,70. Então, as pressões cambiais, mesmo para quem está produzindo aqui, elas impactam no preço final. E aí, então, eu estou falando do produtor nacional. Agora, tem muito caso, especialmente no mercado de saúde, que você trabalha com representantes, né? Empresas que, na verdade, não produzem no país, eles ajudam a comercializar e trazer para o país, em particular equipamentos, mas também insumos básicos, né? Equipamentos de proteção, máscara, enfim, que está sujeito ao mercado internacional, né? Então,
ele basicamente muitas vezes repassa o que ele está enfrentando, claro, com algum lucro, né? Mas ele repassa as circunstâncias do mercado, né? Então, eu não sabendo em detalhe, e assim, né, teve tudo, a gente viu casos que eu li um pouco mais profundamente, teve casos de aproveitadores também, né? Então, é claro, né? Talvez muitos casos, mas é uma situação que, assim, é difícil julgar sem, sem realmente ter os fatos, né? E entender o processo como um todo, né? E aí, de novo, assim, vai dar boa índole, né? Porque se o cara tem boa índole, ele vai fazer tudo da forma mais correta possível, e mesmo assim vai ter preços que vão subir e vão descer e tal, mas vai ser uma coisa justa. E vai ter o cara que dá mau índole que vai ter esses vai sofrer esses preços que sobem e descem e vai aproveitar essa situação para fazer subir mais ou descer menos, enfim, e se beneficiar com isso, né? Mas é difícil simplesmente assim julgar, porque realmente o mercado foi e ainda está, né? Está mais estável, mas ainda está muito volátil, né? Então eu tenho uma certa cautela para julgar essas situações, porque né, não é tão simples assim, né? Questão de ventiladores, para você ter uma ideia, assim, um ventilador de um bom nível, né? Não é o top e tal, mas um bom ventilador, numa circunstância, vamos dizer assim, pré-pandemia, né? Tá R$ 40.000, R$ 45.000, né? Eu em particular, né, tentei fazer até para ajudar a gente tem que eu falei no começo, a gente tem um fundo de doadores, né? Que queriam colaborar eles têm dinheiro, mas não têm expertise, não têm estrutura para comprar, não tem conhece dos equipamentos, não conhece da tecnologia e tal. Então eles doam para o Einstein ajudar e comprar essas coisas para poder doar para o setor público, enfim, para a população mais carente. Então a gente quis comprar 500 ventiladores lá, em um determinado momento, isso já mais para frente, né? E ventiladores básicos, assim, muito mais básicos do que esse de 40, R$ 45.000 que eu falei para você, muito mais básico, mas que ajudam, que realmente, pelo menos assim, para o momento de guerra, salvam vidas, né? Eu cheguei a colocar pedido, né, para fazer a compra por R$ 280.000. Nossa. R$ 280.000. E não consegui comprar. Não consegui comprar. Eu pus o pedido, negociei, deu uma semana, o representante falou, olha, o fornecedor chinês lá, o produtor, ele não falou em claras palavras, mas certamente o cara achou alguém que pagasse mais e vendeu para outro. Entendi. Então, Complexo, né? Aproveitando que você citou dos ventiladores, aí a gente tem uma pergunta aqui da Esmeralda. Ela está perguntando o que você acha desses ventiladores se você teve oportunidade de já ter trabalhado com ele, aí tá no Astra, esses ventiladores que a USP está fazendo aí, agora parece que, não sei se já foi aprovado ou não, se já está em ação dentro dos hospitais, esses ventiladores. eu não conheço, eu não conheço ele em detalhe, eu não tive não vi ele nada operando. Eu li alguns artigos sobre ele. Eu sei que, acho que saiu hoje ou ontem um artigo falando que já está eles entregaram no Hospital das Clínicas, acho que ontem ou hoje, alguns já operando, mas eu não conheço muito deles. Enfim, em linhas gerais, o operador é um produto relativamente simples, assim, né? Assim, o, o, o principal, né, dele ele é relativamente simples, né? Aí você consegue, não, que eu te falei, tem um ventilador bom, tem várias funcionalidades que custa 40, tem os mais tops, que no momento pré-pandemia você pagava 110, 115 mil, tem inteligência artificial, consegue fazer leituras e se reajustar ao fluxo de respiratório do indivíduo e tal. Então,
Tem ventiladores e ventiladores. Isso é outra coisa também, né? Tem ventiladores e ventiladores. Então, você pode estar fazendo um bom negócio comprando um ventilador a 110 mil reais. É um ventilador de altíssimo nível, né? Então, também tem essa questão do preço. Não é que nem se compra uma caneta. A caneta que é mais ou menos sempre a mesma coisa, né? Apesar que hoje em dia até caneta, você consegue comprar caneta Montblanc, caríssima, de ouro, não sei o que lá, caneta Bic, enfim. O ventilador não é diferente, aqui nem carro também, né? Tem de todo tipo, e uns mais avançados, uns menos avançados, né? Mas esse da USP, pelo que eu li, é um bom ventilador, né? Que atende a essas necessidades, especialmente dessa doença, né? Um momento legal você explicar isso, que as pessoas a gente, assim, o público leigo que não está diretamente ligado com a questão técnica dos equipamentos, né? Quando fala ventilador, a gente imagina aquele aparelho que fica na nossa sala girando para nos refrigerar no calor, né? E algo parecido assim. Mas existem N tipos, N coisas, da mesma forma que você citou, assim como existem os carros mais simples, como os carros mais cheios de aparatos tecnológicos aí, então automaticamente o preço desses produtos eles variam conforme a escala da melhoria do equipamento ali, né? Bastante importante as pessoas entenderem isso. E bem legal esse comentário que você fez de a gente não atirar uma pedra sem ter realmente certeza do que a gente está falando, né? É bem bacana isso mesmo. Entender, conhecer o todo da coisa, às vezes nos exime de muitas situações que a gente acaba criticando, né? Fazendo a famosa fake news aí, e que acaba, em vez de ajudar, acaba atrapalhando nesse momento, ainda que é o que mais tem aí pela internet. É. Gustavo, queria te fazer uma pergunta um pouco mais técnica agora. Nesse ano de 2020, eu vou me candidatar a vereador pela cidade aqui. Sou pré-candidato hoje pelo partido do Podemos. A gente estava falando sobre a lei, a 8666 de 93, que ela tem coisas importantes, mas é uma lei de 1993. E uma coisa que eu vejo muito na legislação brasileira, que não acontece, assim, acontece muito pouco, na verdade, talvez muito forçado pelo mercado empresarial, que são as atualizações das leis, né? As leis surgem, tem lei que é de 1960 que ela ainda vigora hoje sem qualquer mudança no ponto, no parágrafo ou qualquer outra coisa. É uma lei de 93 que não existia, por exemplo, a internet nessa época. A gente não tinha esse boom das compras pela internet, do mercado eletrônico e tudo mais. Ela sofreu algumas atualizações, mas ainda assim é uma lei que talvez precisasse ainda assim melhorar. Pensando a nível de gestão pública, como que você enxerga agora, não falando de pandemia, mas falando do profissionalismo da gestão pública, falando de uma implantação de uma governança, de métodos de compliance, etc. Como é que você imagina que a gente poderia aplicar as técnicas que você utiliza nos support chais aí para melhorar a gestão pública? Então, Danilo, assim, acho que eu vou falar um pouquinho sobre a lei e tudo, mas eu acho que hoje, pelo menos, hoje, a minha visão ela é assim, de você procurar transferir para a iniciativa privada todo tipo de atividade possível de ser transferida para a iniciativa privada, né? Você contratar a iniciativa privada para executar serviços, né? Criar modelos para que a iniciativa privada possa atender o público, né? E o governo pagasse a iniciativa privada, de alguma forma remunerasse a iniciativa privada. Eu acho que toda forma, hoje a minha visão é essa, assim, toda forma de gestão pública
né? Seja gerir uma empresa estatal, seja gerir um hospital, seja gerir uma rodovia, gerir um porto, o que for possível, você encontrar modelos em que você remunere uma iniciativa privada, uma empresa privada para fazer essa gestão, e claro, né, define os controles apropriados, os mecanismos de cobrança, de atendimento de níveis de serviço, que te permita mudar de empresa se não estiver atendendo e tudo mais. Eu acho que é o que a gente deveria procurar cada vez mais, assim, sabe? Porque você primeiro transfere esse ônus de ter que controlar e gerenciar e monitorar a atuação do gestor público, e você transfere isso para a iniciativa privada e você administra, você controla e monitora a empresa que está te prestando aquele serviço, né? Eu acho que a gente tem vários casos de sucesso nessa linha. Eu acho que e também não é uma coisa que você simplesmente tem que ser bem feito, né? Esse processo de você terceirizar essa atividade para uma iniciativa privada tem que ser bem feito, né? Às vezes você simplesmente fazer ela e dar na mão de uma empresa, simplesmente dar na mão, assim, o termo dar mesmo, né? Sem ter um mecanismo de controle, um mecanismo de monitorar e de garantir que o nível de serviço é bom e que garantir que aquela empresa tenha uma governança nas suas compras e tal, acaba tendo insucessos. Mas existem bons casos de sucesso que a gente deveria se espelhar, na minha opinião, né, e procurar expandir a atividade do setor público transferir para o setor privado, porque é mais fácil de você cobrar, é mais fácil de você gerir, é mais fácil de você monitorar e é mais fácil de você trocar se não estiver funcionando, né? Não tiver entregando o que você esperava. Então, eu digo que tem bons exemplos. Eu acho que um exemplo praticamente quase que inquestionável, assim, né? A questão do poupa-tempo, por exemplo, né? Eu, pelo menos, tenho excelentes experiências com todas as minhas experiências lá no poupa-tempo, de colegas e amigos que tiveram essa experiência muito positivas, né? E nada mais é do que foi uma terceirização no serviço público, né? Também eu acho que se cobra, que se exige qualidade, né? Exige disciplina, comprometimento com datas de entrega, enfim, dos documentos. Se você faz um dia, você sabe que no dia que eles se comprometeram a entregar, você vai receber. E funciona, né? Funciona, acho que funciona, pelo menos as experiências que eu tive, das pessoas que eu conheço, foram sempre muito positivas. Outra experiência que eu acho que é positiva, talvez vale destacar, talvez possa ter um pouco mais de questionamento, mas pelo menos pelas minhas andanças Brasil afora e pelas minhas andanças mundo afora, eu acho que são positivas. A experiência nas rodovias do estado de São Paulo, eu não conheço o sistema rodoviário melhor no Brasil do que as rodovias paulistas, né? Eu trabalhei muito em muitos lugares do Brasil afora aí, assim, são as mais bem cuidadas, são as mais bem estruturadas, e não é porque o Estado tem dinheiro só, é porque está sendo bem gerido, né, ali. Antes de ser privatizado o sistema, elas não eram tão boas, né, e, inclusive as que rodam o Estado e que não são privatizadas não são tão boas, né. Então, eu acho que, para mim, acho que antes de falar dessa lei, que a gente tem que falar sobre ela, porque sempre vai ter compras públicas, né, mas acho que se a gente puder focar cada vez mais em terceirizar essas atividades para o setor, todas as atividades possíveis, né, para o setor privado e poder cobrar do setor privado, né, um atendimento ao público, eu acho que a gente está em está desenhando um modelo melhor para o país. Agora, com relação à lei, aquilo que eu comentei um pouquinho antes, quer dizer, sempre vai ter melhorias que dá para ser feito, mas tem que cuidar muito, viu, porque ela pode ser uma inimiga, né? A gente está achando que está construindo uma lei antifraude, mas é que nem a questão a gente está falando do plano cruzado. O fundo do mercado, ele funciona, né? Ele tem as suas próprias leis de mercado, né? Então,
a questão das tabelas de preço que eu falei lá do plano cruzado, quer dizer, não adianta você criar uma série de regras e leis que depois, assim, o mercado, no fim do dia, não tinha produto na prateleira para você comprar. Então, se você criar um monte de leis muito, muito rígidas, engessadas, você corre o risco de, que nem eu falei no começo também, assim, o gestor público preferir não atuar e não comprar para não correr o risco depois de sofrer consequências de uma execução falha ali por qualquer razão. Eu prefiro não comprar e, assim, quem sofre acaba sendo, no fim do dia, lá, o usuário, né? O usuário público, o paciente, no caso, do que você talvez ter outros mecanismos aí. Então, acho que tem que cuidar um pouco esse aspecto também, né? Mas tem coisas que dá para melhorar nessa lei. Assim, eu vejo, por exemplo, eu estava lidando, como a gente gerencia alguns hospitais do setor público, então algumas coisas passam ali por mim. Por exemplo, a gente estava comprando, essa semana passada, estava comprando um equipamento qualquer ali. Tá precisando, eu não lembro exatamente qual que era o equipamento, mas assim, a gente fez todo um processo, tudo direitinho, seguindo né, o que exige a lei, as concorrências, as datas, todo mundo recebendo no mesmo dia, pegando na data, enfim, todo o processo concorrencial. Aí chegou lá no final, então tinha lá um fornecedor que era o mais competitivo, naturalmente, era o cara a gente selecionar, né? Só que assim, o produto que ele estava vendendo era um equipamento, a área pública, né? No caso a instituição pública que estava adquirindo aquilo ali, ele não tinha dinheiro para comprar, né? O equipamento, ele estava alugando, né? Então foi um processo de concorrência para aluguel daquele equipamento. Só que, de novo, o mercado, ele é um mercado de oferta e demanda que a gente está falando, né? Então, os fornecedores, bom, você aluguel, né? Você vai alugar e é aluguel por 2 anos, que estava na concorrência, para valer a pena para o cara alugar aquele equipamento, ele praticamente amortizou todo o custo da venda dele naquele aluguel, né? Então, quando você olhava o valor do aluguel nos 2 anos, você praticamente estava comprando equipamento, né? Só que com a desvantagem de você tá comprando e não tá comprando, né? Tá comprando, mas não vai ter, porque depois dos 2 anos você vai devolver o equipamento. Então, isso foi o melhor fornecedor que participou lá. Tinha dezenas de fornecedores. Então, não foi uma coisa que foi concorrência mesmo, né? E aí chegou no final do processo, eu falei, pô, mas então fala que a gente aluga, vamos alugar mais 1 ano e vamos entrar num acordo com esse fornecedor para depois desses 3 anos o equipamento é da instituição, né? É melhor, né? Você vai gastar a mesma coisa que você ia ter que gastar e ainda vai ter o equipamento, já que você não tem condição de pagar isso no começo, né? Mas aí você não consegue fazer isso pela lei lá. Não é que você não consegue, você teria que. Bom, o fornecedor até falou: não, dá para fazer, eu topo fazer. Só que para eu seguir essa lei, eu não poderia fazer isso, né? Diferente no setor privado, isso aí é uma decisão do diretor de compras ali. No setor público, para eu poder fazer isso, eu teria que abrir uma nova concorrência, aí nos moldes de 3 anos de aluguel, que o fornecedor iria doar o equipamento no final do aluguel para a instituição, e aí eu tenho que abrir essa concorrência de novo, todo mundo passar pelo mesmo processo, vai lá mais 2, 3 meses, enquanto que o equipamento era necessário agora, né, para poder entrar para fazer uma melhor aquisição, né? Então, o que eu quero dizer com isso é assim, quanto mais você vai criando, engessando os processos, você pode também estar forçando a decisões imperfeitas, né? E o sistema público, inclusive, pagar mais caro do que poderia estar pagando, né? Que é o caso aqui, né? Nesse exemplo que eu estou te falando. Vai estar pagando mais caro e vai ficar sem o equipamento, né? Então, também, né? Não é tão simples, né? Não é tão simples. Por isso que eu também acho que tudo que a gente puder, de novo, né? Aquela comentário anterior, tudo que a gente puder terceirizar o serviço para uma instituição privada e cobrar a instituição privada de um serviço competitivo e com qualidade,
eu acho que é mais palpável, e você dá essa flexibilidade lá para o cara para a empresa privada lá, né? Se ele quiser comprar mal, comprar bem, você vai pagar aquele X que você negociou na concorrência pelo serviço, né? E acho que é mais, acho que a gente tem mais chance de ter mais sucesso, eu acho, no resultado final da equação aí. Legal, é bem bacana seu ponto de vista, realmente. Vou citar já que você citou o Poupa Tempo e as estradas, eu vou citar um mais antigo um pouquinho que deu um up gigantesco aí no Brasil, que é o sistema de telefonia. É verdade, não tinha lembrado, é A verdade. gente utilizava o plano de expansão da Companhia Telefônica da Borda do Campo já há muito tempo atrás. O telefone era um artigo de luxo, né? Quem tinha telefone em casa, do dia para a noite virou algo muito comum, todo mundo tinha, mas as melhoras na tecnologia são de perder de vistas, né? Do que era antes para o que a gente vive hoje aí nessa situação. E você citou Não, que o. melhor de tecnologia, melhor de acesso, né? Antes era super difícil você conseguir ter linhas de telefone, era até um investimento você ter linha de telefone para alugar e tal. Hoje todo mundo tem, expandiu drasticamente, os investimentos privados, né, permitiram que fosse rapidamente expandido. E hoje você tem, eu não sei, eu tenho viajado menos agora, eu viajava mais quando eu estava lá na Valtra, mas hoje você tem alguns aeroportos também estão sendo privatizados, os serviços. Eu fui em Guarulhos um tempinho atrás, outro aeroporto, outro, é uma coisa, assim, ficou anos parado aquilo ali, assim, parado, assim, estagnado, né, em termos de melhorias, em termos de modernização e tal. E essa questão né, dessa linha da privatização cada vez maior, acho que também ajuda a reduzir, além de você propiciar, acho que, serviços melhores para a população, reduzir chances de fraudes, né? Porque além de tudo são essas instituições, essas empresas e tal, acabam virando cargos de barganha, né? Para políticos e tudo mais, coloca gente lá que tem a menor intenção de fazer aquilo lá funcionar, mas está mais intencionado em outras coisas às vezes, né? Então você tira esses cabides aí que propiciam más práticas, né? Não, perfeito. E você falou que o serviço público às vezes paga mais caro. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de acompanhar as licitações do serviço público, infelizmente, parece piada, mas ela sempre paga mais caro do que o mercado privado pagaria. É o cúmulo falar isso, mas. E não é isso, eu não estou falando nem que é culpa do gestor que está lá. É culpa da legislação que para você poder participar de um rito, de uma licitação, de qualquer tipo de leilão público, você tem que ter uma documentação muito específica, exige uma série de regras que acaba se tornando inviável para muitas empresas que talvez tivessem o melhor preço, oferecessem o melhor serviço aí, e acaba no final sobrando aquele público que se especializou em servir o serviço público, porque talvez seja um pouco mais rentável trabalhar com o poder público aí, né? É. Gustavo, a gente já está aqui há quase 1 hora e meia conversando. Cara, assim, fantástico. Eu aprendi muitas coisas aqui conversando com você sobre esse assunto. Achei super legal o trabalho que o Einstein faz. Você conseguiu explanar para todo mundo que está assistindo aqui que o Einstein não é somente aquela caixinha fechada que a gente visualiza na televisão. Ah, fulano de tal passou mal, foi para o Einstein. E aí você olha, poxa, o cara ou é um político, ou ele é um banqueiro, ou é alguém de muito poder aquisitivo, mas não, que o Einstein ele está envolvido em diversos setores que ele trabalha para a população, com certeza, porque na verdade sem a população ele não existiria. A gente às vezes fica nesse egoísmo de dizer que não, é para um público específico, mas não é suficiente isso. É muito legal, muito bacana mesmo. E todo esse seu conhecimento, essa sua vivência, experiência aí de trabalho no mercado privado de todos esses anos aí, te dá toda essa sabedoria na hora de explanar os assuntos aí.
e deixa bem claro para todo mundo que está assistindo como é importante a gente avaliar todos os pontos de vistas antes de julgar algo ou de colocar, bater o martelo e dizer que é assim, é assado. Talvez até pela sua experiência na compra, né, que é muita negociação, é muito. Hoje dá, amanhã já não dá mais, e deve ser uma frustração muito grande também que você, quando você acha que vai fechar um negócio, a pessoa dá para trás, ou que nem você comentou da compra do respirador mesmo, que você havia emitido a nota de compra e o vendedor cancelou, e é um produto que era importante e tudo mais. Eu queria que você, Gustavo, para a gente se despedir aqui do pessoal que está nos assistindo, que você deixasse, para quem está nos vendo aí, uma mensagem aí de motivacional, aí, uma mensagem de esperança para as pessoas nesse momento ímpar aí, você que está dentro do olho do furacão aí, realmente atuando na gestão da saúde, nesse conflito, nesse combate ao coronavírus, deixa para gente aí, para todo mundo que está assistindo, uma mensagem de otimismo aí. Bom, realmente é um momento muito difícil, né, que a gente está passando. Acho que na nossa geração, pelo menos na minha geração, acho que na nossa geração, acho que a gente não enfrentou algo assim, né? Tanto do aspecto de saúde quanto do aspecto econômico, né? Eu costumava ouvir falar da crise de 1929, né? Que foi a maior crise econômica mundial aí dos nossos tempos aí, e e acho que hoje essa crise que a gente vai enfrentar, tá enfrentando e vai enfrentar, é maior ainda. Também eu ouvia falar da gripe espanhola, né, que foi no aspecto de saúde, uma das maiores crises de saúde, né, maiores milhões de mortos, né. E acho que o Covid é bem menor do que essa, apesar de, para nossa geração, acho que é a maior que a gente tá enfrentando. E também, assim, acho que eu não procuro ver a maldade em tudo, né? Então, assim, de fato, que eu consigo enxergar, né, que realmente a humanidade, né, a gente não conhece essa doença, né? Então, é difícil exigir das pessoas fazer o certo, e fica mais fácil dizer que fez errado depois que sabe que é errado, né? Porque, na verdade, é desconhecido, né? Então, as pessoas eu quero acreditar que estão atuando tenho sempre os aproveitadores, mas estão atuando da melhor forma possível para que a gente supere esse momento, né? Então, tem medidas que dão certo, medidas que não dão certo, tem que ser retroagidas. Tem compras bem feitas, tem compras mal feitas. Também, assim, não quero justificar o mal feitos, porque também teve, né? E aí, no fundo, tem a índole do ser humano aí. Mas, com uma mensagem de otimismo, primeiro, eu acho, assim, que essa doença não é tão séria como a gente imaginava antes de conhecê-la melhor, e ainda a gente não conhece tudo dela, conhece muito pouco, mas acho que eu, pelo menos, imaginava que ela era muito mais letal, muito mais séria do que ela eventualmente pode ser tratada como. Porque eu quero dizer com isso o seguinte, assim, ficou claro para mim em determinado momento que, tomando algumas precauções, né, que é a questão do uso da máscara e fazendo a devida higienização, especialmente das mãos, procurar evitar colocar a mão nos olhos, você passa numa boa, você não tem que se preocupar com muito mais, pelo menos a minha experiência só, falando, não precisa se preocupar muito mais do que isso, sabe? Claro que no momento mais agudo ali da crise, a gente acabou tomando a decisão de procurar todo mundo o máximo ir para casa para poder evitar maiores contágios e tudo mais, de disseminação da doença, transmissão, porque a gente não conhecia realmente tudo que a gente pudesse fazer, e até nisso, pessoal, eu sei que tem muito debate político sobre isso, mas até isso é uma questão até natural do ser humano, quer dizer, quando você está acuado, né, como o animal está acuado, ele corre para a sua casa, né? Então, e que você não sabe o que fazer. Então, acho que
nessa insegurança toda, o que todo mundo, o instinto natural humano foi tentar se isolar em casa, quem podia, né? Mas agora está mais claro que não. Então, depois que passou esse momento, eu venho trabalhando no hospital diariamente, né? Já faz alguns meses aí, e não me contaminei. Acho que não vou me contaminar, e também se me contaminar, não estou tão preocupado. Acho que essa doença está cada vez mais claro que ela ataca de forma mais séria quem tem comorbidades aí, né? Dentro disso, assim, acho que se protegendo com máscara e fazendo as devidas higienizações, acho que é vida normal, né? Tem que ter preocupação com o próximo. Acho que até a questão de usar a máscara não é nem só para si próprio. Às vezes eu me pego sem, às vezes eu estou almoçando, converso com um colega e acabo acabando de comer e estou sem máscara, e me sinto mal. Não, você percebe? Não é nem uma questão de proteção própria, mas é também para proteger o, o outro, né? Porque ela não só te protege, mas ela também protege o outro, né? A internet acho que está falhando do Gustavo. Bom, pessoal, a gente recebeu aqui o Gustavo Tabas aqui para dar essa aula para a gente aí sobre, primeiro explicar sobre o Albert Einstein, né? Desmistificar aquela ideia de que aquilo era um hospital de, 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 de gente rica, né, na verdade. E depois para falar sobre a função de compras, né, como tem sido essa situação aí é, nesse momento aí. E eu queria agradecer muito todo mundo que pôde nos assistir aí, tá? Quem não nos assistiu, por favor, assista aí. Quem assistiu, curta, faça seus comentários, deixe seus comentários aí. Quiser fazer alguma outra pergunta, eu faço questão de levar para o nosso convidado, para o Gustavo, para ele estar respondendo posteriormente. E compartilhe o vídeo aí, nos ajude aí compartilhando aí para que outras pessoas possam assistir esse vídeo e pegar também todo esse conhecimento aí que o Gustavo nos passou aí, tá? Eu queria agradecer a todos que nos assistiram, muito obrigado a todos que nos comentaram aí, deixaram seus comentários e até a próxima aí, quando nós traremos outras pessoas com temas de extrema importância para a nossa sociedade aí, para vocês aí. Um beijão e até a próxima.